Bem-vindos à Odisseia Textual. Hoje a gente vai, explorar um livro denso que mexe com a gente. Quando Nietzsche Chorou, do Irving D. Yalom. Uma viagem para Viena, fim do século XIX. Oi, pessoal! É um livro fascinante mesmo, porque o Yalom faz uma coisa ousada, né? Ele mistura ficção com figuras históricas reais. É muito bem feito. Totalmente. Tem o médico Joseph Breuer, o filósofo Friedrich Nietzsche, a escritora Lou Salomé. E até um Freud bem jovem aparecendo por ali. Todos nesse caldeirão cultural que era Viena naquela época. E o centro de tudo é um encontro que, nunca aconteceu de verdade, mas que o Yalom imagina, entre o Breuer, que era um médico super renomado, mas cheio de conflitos internos, E o Nietzsche, né? O gênio filosófico sofrendo horrores, tanto física quanto espiritualmente. A ideia aqui é tentar desvendar essa relação criada pelo Yalom. isso. E a história começa de um jeito bem impactante, lá em Veneza. A Lou Salomé, que era uma figura e tanto, aborda o Breuer. E ela não vai lá para pedir ajuda para ela mesma, não. Nada disso. Ela está preocupada com um amigo, o Nietzsche. Ela está com medo que ele tire a própria vida por causa do desespero. E aí vem o pedido, que é super inusitado para a época. Ela pede para o Breuer tratar o desespero do Nietzsche, não só as doenças físicas. Poxa, isso é muito audacioso, né? Porque naquela época, tratar a alma assim não era bem o trabalho do médico. Exato. Mas a Salomé conhecia o trabalho do Breuer com a famosa Anna O, a Berta Pappenheim, e aquela cura pela fala, que era algo bem novo. E isso joga o Breuer num baita dilema. Ele era um médico respeitado, cheio de si até. Como tratar o desespero? Ele mesmo pensa algo como: não tem remédio para a alma. Mas a hesitação dele não era só profissional, né? Não, de jeito nenhum. O Breuer, por baixo daquela fachada de sucesso, vivia uma confusão danada. A carreira ia bem, mas ele se sentia vazio, sabe? Tinha a obsessão pela ex-paciente aberta. Isso, e o casamento com a Matilde que estava tenso, pesadelos. Nas conversas com o jovem Freud, que era tipo um protegido dele, É verdade. ele até falava do método da limpeza de chaminé que usou com a Ana O, mas também desabafava as próprias angústias. E ainda tinha a preocupação com o antissemitismo crescendo em Viena. Quer dizer, ele mesmo estava precisando de ajuda, talvez. Talvez, de certa forma. Acho que ele podia ver no Nietzsche um espelho das próprias dores escondidas. E aí o Nietzsche entra em cena. Quando ele finalmente vai procurar o Breuer, ele já chega como um paciente complicado. Sim, ele descreve um monte de sintoma físico, né? Enxaqueca forte, problema de vista, náusea, insônia. Coisa séria. Mas ele é muito cético com o médico, com a medicina da época. E o ponto-chave, ele resiste totalmente a focar no estado mental, no tal desespero. Para ele, o sofrimento físico e a filosofia dele estavam ligados. Ele até fala que escreve com sangue, sugere que a dor era o preço da genialidade dele. Talvez. É, tipo isso, ele não queria ser curado, se isso significasse perder a força criativa. Uma coisa bem nietzschiana mesmo. Então temos um impasse. Um médico que não sabe tratar o desespero e um paciente que não quer admitir isso como o problema central. É aí que entra a sacada do Yalom. Exatamente, a inversão de papéis. Surge um pacto, assim, quase bizarro, né? Mas que funciona na história. Como assim? O Breuer concorda em tratar os males físicos do Nietzsche com o que tinha na época. E, em troca, o Nietzsche, como filósofo, ia ajudar o Breuer a lidar com o próprio desespero dele. Caramba! A filosofia de Nietzsche virando ferramenta terapêutica para o médico? Isso não é só teoria, é prática. Nietzsche começa a usar as ideias dele sobre liberdade, sobre superar a moral comum, sobre autotransformação. Aquele famoso torna-te quem tu és. Aplicado direto nos problemas do Breuer. A insatisfação no casamento, a obsessão pela Berta. Exato. Uma terapia filosófica, podemos dizer. O Nietzsche desafia o Breuer a olhar para as escolhas dele, para as fugas, para a autenticidade da vida que ele levava. E isso leva a um momento crucial para o Breuer, né?
Aquela sessão de hipnose. Sim, um clímax terapêutico. O Breuer se hipnotiza, ou talvez o Freud ajude, a narrativa deixa meio aberto. Mas ali ele confronta tudo. Ele visualiza umas cenas bem fortes, né? Vê a Berta repetindo padrões com outro médico. Confronta a culpa que sentia por uma antiga governanta, a Eva Berger. Encara o desejo de largar tudo, a família, a vida certinha e o medo da morte. Uau! E isso funciona? É a catarse dele, o ponto de virada total. A obsessão pela Berta some quando ele a vê como ela é, não como um ideal. Ele percebe que a idealização era uma fuga da própria vida. Ele para de fugir, então? Isso. E ganha uma nova visão sobre liberdade, sobre escolher ativamente a própria vida. Isso muda até a relação com a esposa, a Matilde. Tem aquela frase dele: "O importante é que opto por fazê-lo hoje, Matilde, e todos os dias." Ele escolhe a vida dele, mas agora consciente. Que transformação. E isso leva a um momento de honestidade total entre os dois, certo? Sim, o Breuer finalmente conta para o Nietzsche toda a verdade. Que a Lo Salomé armou o encontro para tratar o desespero dele, do Nietzsche. E como Nietzsche reage? É uma confissão mútua, na verdade. O Nietzsche também se abre, mostra suas vulnerabilidades, e isso cria um laço de respeito muito genuíno entre eles. Supera aquela coisa de médico-paciente, sabe? Vira um encontro de duas mentes brilhantes, mas atormentadas, que se entendem na dor. Exatamente isso. Se reconhecem na busca por sentido. Então, no fim, essa análise de quando o Nietzsche chorou mostra um encontro inventado, mas que parece muito real na forma como explora a dor humana, a ligação mente-corpo. E o poder que um diálogo honesto, mesmo que estranho no começo, pode ter para transformar a gente. Fica a reflexão, né? Como o sofrimento, físico ou da alma, pode ser um caminho para a gente se entender melhor. E talvez a pergunta: até onde a gente iria para confrontar o nosso próprio desespero e tentar ser quem a gente realmente é? Uma pergunta forte para fechar. Gostaram dessa nossa viagem aqui na Odisseia Textual? Se curtiram, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer. E quem ficou afim de ler ou reler essa obra incrível, o link para comprar Quando Nietzsche Chorou tá aqui na descrição, tá? Até a próxima exploração!